A estrada naquela noite parecia um corredor sem fim, cercado por sombras e pingos de chuva grossa que tamborilavam no para-brisa. A BR-050 nunca foi gentil depois das 22 horas. Ainda mais quando o nevoeiro subia e a solidão apertava como o cinto da boleia. Eu já tinha passado de Uberaba, sentido Catalão, com o rádio sintonizado em uma AM chiada e o farol alto cortando a escuridão como navalha. O relógio marcava 23h12. Foi então que vi. No retrovisor, uma silhueta surgiu do acostamento debaixo de uma placa enferrujada. Era uma mulher, sozinha, encharcada, segurando uma mochila encardida e com os cabelos grudados no rosto. O vestido colava no corpo como uma segunda pele, e mesmo àquela distância dava para sentir que havia algo estranho ali, não só pela hora, nem pela estrada, mas pelo jeito que ela olhava. Não como quem pede ajuda, mas como quem já sabe o que vai entrar. Reduzi o bruto devagar. Algo em mim dizia para seguir viagem. Mas outro lado, o mais curioso, ou talvez o mais carente, quis saber o que ela fazia ali. Assim que parei, ela já estava na porta, batendo com força, ofegante. "Tá indo para onde?" Perguntei pela janela. "Tanto faz. Desde que não. Me deixe aqui." A voz era firme, com sotaque indefinido. Ela não perguntou meu nome nem disse o dela. Subiu na boleia como se já tivesse feito isso 1000 vezes. Jogou a mochila aos pés e se acomodou no banco do carona como quem finalmente podia. Respirar. O vestido curto revelava mais do que cobria, e as pernas cruzadas chamavam mais atenção do que o próprio luar. "Pode seguir", disse, olhando para frente. "Tá com pressa?" "Tô fugindo." Silêncio. Desses que dizem mais do que qualquer conversa. Eu não perguntei de quê, ainda, mas anotei mentalmente: mulher misteriosa, molhada até a alma, sozinha na BR-050 e fugindo. Deixei o rádio ligado, baixo. Na primeira curva, ela virou o rosto para mim. Olhos escuros, fundos, com olheiras que entregavam noites mal dormidas. E um perfume que não combinava com a mochila suja nem com a situação. Era perfume de gente rica, importado, doce e forte. "Você costuma parar para qualquer mulher na estrada?" Ela perguntou. "Só quando elas aparecem no retrovisor, feito assombração." Ela sorriu. Um sorriso de canto de boca, provocador, meio debochado. O tipo de sorriso que começa no lábio e termina na espinha de quem vê. "Então se prepare", ela disse, "porque eu assombro mesmo." Dirigi por quilômetros sem perguntar mais nada. Mas meus olhos iam do asfalto para o decote, do retrovisor, para a boca dela. E ela sabia disso, sabia e gostava, não fazia questão de disfarçar. Mexia nos cabelos, puxava o vestido, trocava de posição como se estivesse dançando uma coreografia invisível, para mim. Num posto 24 horas, parei para abastecer e tomar um café. Ela disse que não ia descer. Ficou sozinha na boleia. Quando voltei, ela estava com o banco reclinado e os pés descalços sobre o painel. Estava seca, quente, confortável, como se o caminhão fosse dela. "Se eu sumir, você me procura?" Ela perguntou sem abrir os olhos. "Depende. Você vale a procura? Isso você vai ter que descobrir antes que eu desapareça." E aí eu soube. Aquela noite não ia ser só mais uma, nem aquela viagem. E aquela mulher... Bom, ela não era só uma carona, ela era um problema vestido de tentação. E eu já estava dentro até o pescoço. A chuva cessou, mas o clima entre nós só esquentava. Voltei para a estrada com a alma acesa e o sangue confuso. Ela cruzava e descruzava as pernas com a calma de quem sabia o que fazia. Ou pior, com a certeza de quem gostava do efeito que causava. Eu tentava manter os olhos no asfalto, mas a cabine parecia menor a cada quilômetro, como se o desejo fosse ocupando espaço, centímetro por centímetro. Ela olhava pela janela,
mas sabia que eu olhava para ela. Não precisava dizer nada. O silêncio era um campo elétrico e cada segundo era um fio desencapado. Você trabalha com o quê? Arrisquei, só para aliviar a tensão. Ela sorriu sem virar o rosto. Com gente burra. Gente que acha que tem o controle de tudo, mas nunca tem. E você tem? Depende do jogo. Aquela resposta ficou girando na minha cabeça como o eixo do caminhão nas curvas. Eu já tinha transportado de tudo nessa vida. Soja, cimento, frango, caixão, até caminhão tombado. Mas nada, nunca, me pesou tanto quanto aquela mulher do meu lado. Ela inclinou o banco e virou o rosto para mim. Estávamos quase em catalão, mas a estrada parecia nunca acabar. Quer saber o que tem na minha mochila? Ela disse. Talvez. Talvez não. Ela riu de leve, abriu o zíper e puxou uma pasta fina. De dentro, tirou uns papéis, fotos em preto e branco e algo que parecia um crachá de acesso. Tá vendo isso aqui? Disse, me mostrando um dos papéis. Isso vale mais que esse caminhão, mais que tua vida. Isso é ameaça ou aviso? É a parte em que você escolhe o que quer ser. Testemunha, cúmplice ou idiota. Eu engoli seco. Olhei para ela que dobrava os papéis com calma. A tensão mudou de tom. Ainda era quente, ainda era provocante, mas agora vinha com um cheiro leve de perigo. E por que tá me envolvendo nisso? Porque você me pegou. Porque eu precisava sumir. E porque você parece o tipo de homem que só pensa com metade da cabeça. A errada. Eu devia tê-la mandado descer. Devia ter parado ali mesmo, na próxima entrada de terra, e deixado ela seguir seu caminho, seja lá qual fosse. Mas ao invés disso, acelerei. E ela percebeu. Gosto assim, disse baixinho, quase num sussurro. Quando o motorista entende sem precisar de GPS. Paramos num ponto de apoio depois de um tempo. Banheiro, café, cigarro, a noite já virava madrugada. Ela entrou comigo no refeitório, usando meu casaco por cima do vestido. Os caminhoneiros olharam. Ela nem ligou. Se serviu de um café fraco e sentou numa das mesas do canto. Vai ficar comigo até onde? Perguntei. Até onde der, ou até você cansar de brincar. E se eu não quiser brincar, tarde demais. A primeira jogada já foi feita quando você parou naquele acostamento. Ela olhou para fora. Um carro preto passou devagar, como se estivesse procurando algo ou alguém. Ela baixou o rosto e puxou o boné sobre os olhos. Que foi isso? Perguntei em alerta. Se perguntarem, você não me viu. Nem hoje, nem nunca. O clima mudou de novo. Agora era tensão pura. E não do tipo que se resolve com um toque, mas do tipo que aperta o peito e deixa a respiração curta. Ela terminou o café, me entregou os papéis de volta e sussurrou. Se eles me acharem, você vai estar no meio. E se isso acontecer, ninguém vai sair ileso. Voltei para o caminhão com a cabeça a mil. Ela entrou logo atrás, sem dizer mais nada. Deitou no banco, encolhida. Dormiu. Ou fingiu dormir. E eu? Fiquei com os olhos abertos, dirigindo no escuro, sentindo que cada quilômetro era um passo mais fundo, em algo que eu não entendia, mas desejava, como um tolo. O dia amanheceu com um sol tímido, filtrado pelas nuvens que ainda insistiam em manter a estrada úmida. O rádio, que antes estava sintonizado em uma estação qualquer, agora estava mudo, como se o silêncio fosse a única forma de acompanhar o peso das palavras não ditas. Ela ainda estava dormindo na boleia, enrolada no meu casaco, com a respiração suave e o corpo ainda quente, mas algo havia mudado, algo que eu não conseguia identificar. A estrada estava deserta, o motor ronco baixo e eu dirigia sem destino. Quase como se estivesse flutuando entre as linhas do asfalto e os pensamentos que giravam na minha cabeça. Ela acordou de repente, mexendo os pés, abrindo os olhos como se estivesse ciente de tudo, mas ao mesmo tempo, como se quisesse que eu fosse o primeiro a falar, mas eu não sabia o que dizer.
Aquela mulher tinha um poder sobre mim, uma força invisível que me deixava inquieto, sem saber onde acabava minha vontade e começava o jogo dela. Tem algo em você que me faz querer saber mais, disse ela, quebrando o silêncio como se tivesse lido os meus pensamentos. Eu olhei para ela, tentando decifrar. Os olhos estavam mais intensos do que antes, e o sorriso no canto da boca parecia cada vez mais enigmático. O que você está fugindo? Perguntei, tentando entender o que estava por trás dessa tensão toda. Ela se ajeitou no banco, puxou o cabelo para trás e por um momento parecia quase frágil. Mas eu sabia que não era o caso. Ela era feita de algo mais forte, algo que eu não podia sequer imaginar. Fugi de uma prisão invisível, disse ela, com a voz baixa. Fugir nunca foi sobre distância, sempre foi sobre liberdade. Eu queria entender, queria mais respostas, mas sabia que essa estrada não era o lugar certo. Eu estava perdido em algo que nem eu, nem ela sabíamos como controlar. E a cada olhar, a cada movimento sutil de seu corpo, o desejo aumentava. Era uma tensão sexual carregada de segredos e promessas. Mas então, algo estranho aconteceu. Um carro preto apareceu atrás de nós, quase de surpresa, como uma sombra que surgia de repente e se aproximava a cada segundo. Não era o tipo de carro que você encontra numa estrada deserta no meio da madrugada. Não era um carro qualquer. A placa estava coberta por algo e o vidro escurecido não deixava ver quem estava dentro. Eu acelerei sem pensar, mas sabia que a sensação de estar sendo seguido não era apenas uma paranoia. Ela olhou rapidamente pelo retrovisor e, em um gesto quase imperceptível, sorriu. Eles estão atrás de mim, disse com uma calma que só aumentava minha angústia. Eu olhei para ela, tentando entender se ela estava brincando ou se aquela era mais uma jogada, uma provocação. Mas o olhar dela, aquele olhar sabia demais, sabia sobre o que estava acontecendo, sabia o que eu sentia, sabia até onde eu iria para segui-la. O que eles querem? Perguntei, a voz saindo mais seca do que eu gostaria. Ela virou o rosto para a janela, observando o carro que se aproximava, como se estivesse se preparando para algo. Eles não querem você, mas se você continuar me ajudando, vai se envolver. Mais do que imagina, não tem volta. O carro preto estava agora a menos de 50 metros de nós. Acelerou de maneira brusca e, em um piscar de olhos, estava praticamente colado no meu caminhão. O pânico tentou tomar conta de mim, mas algo dentro de mim, algo que eu ainda não entendia, me fez acelerar ainda mais. Eu não queria parar. Não queria ver o que viria depois. Ela ficou quieta, apenas me observando. Não parecia assustada, parecia tranquila, como se já soubesse exatamente o que ia acontecer. Eu, no entanto, não tinha controle de nada. O volante parecia mais pesado nas minhas mãos e a sensação de ser perseguido tomava conta de cada segundo. Eles vão fazer você parar. Você sabe disso, não sabe? Ela disse com uma calma assustadora, e eu sabia. A estrada não era, mas só uma estrada. Agora, ela era um jogo e eu estava preso no meio. Cada movimento meu, cada decisão, me aproximava mais de um destino que eu não entendia. Mas sabia que não havia como voltar atrás. O carro preto continuava no meu encalço, mais próximo agora, seus faróis, iluminando o que restava da estrada escura. Eu olhei de novo para ela, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela simplesmente falou: "Se eles me pegarem, você também vai ser parte disso. Não vai sair ileso, e não importa onde você tente fugir." Eu acelerei ainda mais, sabendo que a fuga não era mais uma opção. O que eu não sabia era que aquela noite, aquela viagem, seria mais do que um simples encontro na estrada. Seria o início de algo que ia me consumir, de uma forma que eu não podia prever. O carro preto não nos deixava. Eu acelerava, ele acelerava. Tudo se movia numa espécie de dança mortal, onde eu era o único a não saber os passos.
O som do motor enchia o ar, mas não era o suficiente para abafar o que estava acontecendo. O frio na espinha era a única coisa real, e ela, ao meu lado, parecia mais calma do que nunca. "Eles estão esperando você errar", disse ela, o rosto refletido no vidro. A voz tinha um tom de quem já sabia o fim antes do começo. Acelerei, mais uma vez, mas o carro preto estava tão perto que eu podia ver os faróis como olhos penetrantes. Estava começando a me perder na velocidade, como se a estrada não fosse mais feita de asfalto e concreto, mas de escolhas erradas e momentos perdidos. "Você está se afundando", ela continuou, sem mexer um músculo. "E não há nada que você possa fazer para parar agora." Ela falava com uma frieza desconcertante, como se o medo não a tocasse, como se soubesse que o fim já estava traçado, e de repente eu entendi. O jogo nunca foi sobre se eu a ajudaria ou não. O jogo sempre foi sobre como eu iria reagir, como eu ia me perder no caminho. E eu estava tão envolvido nela, naquelas palavras, naquele cheiro doce e perigoso, que não percebi o quanto já estava imerso. Eu podia ouvir o som do pneu do carro, preto raspando no asfalto, como se quisesse me forçar a parar. Mas eu não podia parar. Não queria. O que quer que fosse, que jogo fosse esse, eu estava dentro. E não havia mais volta. "Vai até onde?" perguntei, num suspiro. Ela não respondeu. Apenas se virou para mim e, com um sorriso discreto, puxou a mochila do lado. Lá dentro estavam mais papéis, fotos, mais papéis. Algo que me fez engolir em seco. "Se você fizer o que eu pedir, eu vou deixar você sair daqui", disse ela, agora com uma expressão diferente. Algo entre o frio e o cálido. Algo que me fez entender que ela controlava tudo, que ela sabia mais do que eu. O carro preto se aproximava perigosamente, agora a poucos metros de nós. Eu sabia que o que viesse a seguir ia ser a última jogada. O último movimento do jogo. De repente, o carro preto desviou bruscamente e saiu da estrada, fazendo uma curva apertada que me fez parar. O barulho dos pneus cantando ainda ecoava, mas logo desapareceu na noite. Olhei para ela. Ela estava calma, sem surpresa, como se esperasse exatamente aquilo. "O que foi isso?" perguntei sem conseguir esconder a confusão. Ela sorriu de novo. Não um sorriso doce, mas um sorriso que trazia uma verdade amarga. "Eles sabiam que você não ia ter coragem de seguir até o fim. Sabiam que eu ia te proteger, mas agora que você está aqui, não há mais volta." Aquelas palavras soaram como um eco. Eu estava preso, completamente perdido, sem saber mais o que era real e o que era manipulação. Ela se virou para a janela, olhou para as estrelas e, por um momento, me deu a sensação de que tudo já estava acabado. Não havia mais espaço para erros, nem para escolhas. "Você foi meu jogo, meu plano, meu truque", disse ela com uma calma tão cortante quanto o vento que batia na janela. "E agora você vai entender. Não é sobre o que você quer, nunca foi. É sobre o que você já fez, sem saber. Eu estacionei, sem forças para seguir." Ela se levantou, pegou sua mochila e abriu a porta com a mesma tranquilidade de quem vai embora para um lugar já conhecido. Antes de sair, ela me olhou pela última vez e disse: "O problema, querido, é que você já está no meu jogo. E o jogo agora é seu." Ela fechou a porta com um clique suave e se afastou na escuridão. E eu, ali, fiquei parado, com o motor ainda roncando e a mente completamente em turbilhão. Não era uma carona qualquer, não era uma viagem qualquer. E ela não era uma mulher comum. Ela sabia mais do que qualquer um poderia imaginar. Ela sabia o que faria com todos nós, desde o começo. E o pior de tudo, eu sabia que, de alguma forma, ela havia ganhado. Mas ainda assim, eu não sabia como. A estrada estava deserta, mas agora ela parecia infinita. E a única coisa que eu sabia com certeza era que nada seria o mesmo depois daquele encontro.